Fala aí pessoal, primeiro vídeo aqui do canal. Esse canal aqui ele foi criado no intuito de resolução de questões, né, especificamente da UES, do Enem e alguns vestibulares militares. E para esse primeiro vídeo aqui eu decidi fazer uma questão do IME de 2021 e bora lá, né? Fala o seguinte a questão: seja a matriz M dada pelos elementos 1z, menos z e z barra, onde z é um número complexo dado por z igual a cosseno de 4 terços de π mais i seno de 4 terços de π. Z barra, o seu conjugado, e os ângulos estão expressos em radianos. O determinante de M é... Beleza. Então é o seguinte, ó. O que é que ele quer? Ele quer o determinante de M. E M, ela é dada pelo seguinte. Ela é dada por 1z, deixa eu mudar aqui o z, menos z e o z barra. Como é uma matriz de 2 por 2, basta a gente fazer o que para poder calcular o determinante? Vou explicar aqui a diagonal principal, né? Eu vou ter, então, 1 vezes z barra, que dá z barra, e a diagonal secundária, que vai ser z vezes menos z. Mais com menos, menos, e z vezes z, dá z elevado a 2. Lembrar que determinante de M vai ser dado pelo seguinte: é diagonal principal, ou seja, z barra, menos a diagonal secundária. Então, é menos o menos z2. Então, eu vou ter que o determinante vai ser dado por z barra, e menos com menos vai dar mais, z2. Show de bola. Agora, quem são esses z barra e esse z2? Aqui no enunciado ele fala para mim, ó, que o z barra é o conjugado desse número complexo. Tá, Caio, e o que é o conjugado de um número complexo? O nosso número complexo em questão, ele é dado pelo seguinte: ele é z igual ao cosseno de 4 terços de π mais i seno de 4 terços de π também. Show de bola. O z barra, o conjugado, basta você fazer o seguinte. Vou repetir aqui, ó, cosseno de 4 terços de π. E aquele maisinho ali, que estava no meu número complexo, o seu conjugado vai aparecer um menos. Você inverte o sinal. Então, menos i vezes o seno de 4 terços de π. Show. Esse daí é o nosso z barra. E esse z2 aí? O z2, a gente vai precisar utilizar a lei de Moivre, que fala o seguinte para mim. Deixa eu até tirar esse z2 por enquanto. Fala o seguinte para mim. Se eu tiver um certo número complexo elevado a um expoente n, isso vai ser dado pelo seguinte. Vai ser dado por cosseno de n vezes o ângulo mais i seno de n vezes o ângulo. Tá, e como é que eu aplico isso para o meu Z2? Seguinte, vai ficar então, ó, Z2 vai ser igual a cosseno de 2 vezes, quem é o meu ângulo? O meu ângulo, ó, é esse daqui, ó, é 4 terços de π. Então, 2 vezes 4 terços de π mais i seno de 2 vezes 4 terços de π também. E aí eu vou obter como resultado o seguinte: cosseno de 2 vezes 4 dá 8, né? Então eu vou ter 8π sobre 3 embaixo, mais i seno de 8 terços de π também. Pronto. Então eu já descobri quem é o meu Z2 e eu também sei quem é o meu Z barra. Então eu vou substituir no meu determinante, que é justamente Z barra mais Z2. Copiar e eu vou colar aqui. Então eu vou ter o seguinte, ó. Quem é o Z barra?
O Z barra é todo esse camarada aqui, ó. Então, vou copiar ele, colar aqui. Show. E quem é o meu Z2? É esse cara aqui. Então, eu vou copiar. Opa. Eu vou copiar e vou colar aqui. Lembrando que é um mais, né? Aqui no meio deles dois. É Z barra mais Z2. Show de bola. E o que é que eu vou fazer? Para poder facilitar a nossa vida, eu vou transformar primeiro esses ângulos que estão em radianos para graus, tá certo? Lembrando de quê? De que π em radianos, na verdade em graus, equivale a 180 graus. Então eu vou ter o seguinte, ó, é como se eu tivesse 4 vezes 180, tudo isso dividido por 3, né? Só que o que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 3 aqui, ó, com 180. 180 dividido por 3 dá 60. Então eu vou ter cosseno de 4 vezes 60. 4 vezes 6 dá 24. Com o zero no final fica 240. Menos I vezes o seno de 4 terços de π também vai dar 240. É o mesmo ângulo, mais cosseno de... Peraí. Se 4 terços de π deu 240, 8 terços de π não é o dobro? Então, o dobro de 240 é 480. Então, cosseno de 480 mais I vezes o seno de 480. Acho que fica mais fácil de enxergar. Tá. Agora a gente vai ter que lembrar um pouquinho de ciclo, certo? Desenhar aqui o ciclo. Aí lembrar que esse eixo aqui em pé é o eixo dos senos. E o eixo aqui deitado é o eixo dos cossenos. Show de bola. O 240 é um ângulo que está no terceiro quadrante, que é exatamente aqui, certo? Lembrando que aqui é o primeiro, segundo, aí o terceiro já coloquei e aqui é o quarto. Falando de cosseno, o cosseno ele é positivo nessa partezinha aqui, ó, que faz referência a quem? Ao primeiro e ao quarto quadrante. E essa partezinha aqui, ele é negativo, que é justamente o segundo e o terceiro. E o 240, ele está no terceiro quadrante, né? Porque aqui, ó, é 180 e aqui é 270. Então, o 240 vai estar mais ou menos aqui. Para eu descobrir quem é o correspondente dele, basta eu fazer o seguinte. No terceiro quadrante, para descobrir o correspondente, é sempre π mais o ângulo. Π mais o ângulo tem que dar o meu 240. Só que eu sei que π em graus é 180. Então, é 180 mais π igual a 240. 180 está positivo, você passa para lá negativo. E o nosso ângulo correspondente em questão é o 60 graus. Então, o cosseno de 240 ele é correspondente ao cosseno de 60. Só que é lembrar que no terceiro quadrante o cosseno é negativo. Então, é menos o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1 meio. Então, vai ficar menos 1 meio. Beleza? Menos I vezes o seno de 240. Peraí, já fiz para o cosseno. Agora aqui, fazendo referência ao seno. O seno é esse eixo aqui em pé. A parte positiva dele é essa daqui, que faz referência justamente ao primeiro e ao segundo quadrante. E essa partezinha aqui é a negativa dele, que faz referência ao terceiro e ao quarto quadrante. O 240 está no terceiro, isso a gente já sabe. E para o seno é justamente a partezinha negativa. Então, a gente já descobriu que o correspondente é o 60. Então, ele é correspondente ao seno de 60 negativo. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E negativo vai ficar, então, menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Agora para o 480. Vixe, o 480
ele passa de uma volta, né? Então, ele passa de uma volta exatamente quanto? Em 120 graus. Então, o que foi que aconteceu? O 240 é tudo isso daqui, ou seja, uma volta, e mais quanto? Mais 120 graus. Então, os 120 graus, a gente vai ver em relação aos 120 graus, que é um ângulo que está no segundo quadrante. Falando de cosseno, é a parte negativa, né? Está no segundo quadrante. Só que ele é correspondente a quem, esse 120 graus? No segundo quadrante é sempre π menos alfa, que vai dar o nosso ângulozinho, né? Que é o 120. Π eu sei que é 180. Então, 180 menos alfa é igual a 120. E aí, menos alfa é igual a menos 60. Multiplicando por menos 1, o alfa também vai dar 60 graus. Então, vai ser o cosseno negativo de 60 graus. Que a gente já viu que o cosseno de 60 é 1 meio, e negativo vai ficar menos 1 meio. Mais I vezes o seno de... O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Só que agora o nosso ângulo em questão está no segundo quadrante. E segundo quadrante, o nosso seno é positivo. Então, vai ser vai ser I vezes raiz de 3 sobre 2. Show de bola. Então, entendi dessa parte. Vou só apagar isso daqui tudo que eu escrevi. Eu vou ter o seguinte, então. Esse cara aqui, mais esse cara aqui, ele está aparecendo duas vezes, né? E isso daqui, ó, menos com menos vai dar mais. I raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o I raiz de 3 sobre 2 aparece também duas vezes. Então, eu posso reescrever esses caras como 2 vezes menos 1 meio mais I raiz de 3 sobre 2. Certo? E quem é o ângulo cujo o cosseno dá menos 1 meio e o seno dá raiz de 3 sobre 2? A gente tinha visto lá no círculozinho que era justamente o 120 graus. E os 120 graus em radianos, já que todas as nossas alternativas estão em radianos, vai ser quem? Para você descobrir, basta você colocar aqui ó, um π do lado dele e dividir por 180. Então, posso simplificar aqui os zeros e simplificando em cima e embaixo por 6, né? Vai dar 2π sobre 3, né? Então, posso reescrever esse camarada ali de cima como o seguinte. 2 vezes o cosseno de 2π sobre 3, mais I vezes o seno de 2π sobre 3. E qual é a alternativa que satisfaz isso? A alternativa é o item A, né? Não tem um Azinho aqui, mas seria o item A. Essa daí foi a questão que eu escolhi para o primeiro vídeo. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Também sugestões de questões também são válidas. E qualquer comentário fazendo referência a algum comentário construtivo, alguma coisa do tipo, eu vou estar lendo e respondendo todos, viu? Então, tamo juntos. Até o próximo vídeo aí, pessoal.